Fala, meus queridos, beleza? Bora para uma aulinha de sistema de processo? Galera, olha só, na aula de hoje vamos compreender como que funciona de fato um modelo, certo? Matemático, um modelo de um sistema de processo industrial. Aqui temos inicialmente, a visão de duas imagens que são operadores, que estão trabalhando lá diretamente com os processos, estão de olho em como que isso está funcionando. Aqui na primeira imagem a gente tem um operador, que está lá fazendo a troca ou a coleta dos produtos, fruto da reação química que se teve dentro desses reator ou desses bioreator. E na segunda imagem a gente tem aqui um analista, um operador, um técnico industrial ou um engenheiro mesmo que está fazendo a análise dos dados que são fornecidos dos equipamentos que estão processando o nosso produto. Olha só que legal, galera. Aqui embaixo temos uma imagem de uma placa de programação para programarmos que tipo de função vai ter o nosso bioreator, que tipo de trabalho que ele vai realizar para termos o nosso produto de interesse na melhor forma e com a maior qualidade possível. Mas, galera, para isso funcionar da melhor forma possível, para termos um ótimo processo, como vemos aqui na primeira imagem, tivermos ótimos dados para podermos trabalhar e para conseguirmos configurar da melhor forma possível as placas eletrônicas para criarmos nosso produto, primeiramente temos que compreender como que funciona esses processos, como que é esse modelo. Eu trago para vocês aqui uma imagem de um sistema de trocador de calor que vamos compreender como que isso funciona. Imagina lá, a gente tem, certo, o nosso reator, um reator químico que vai produzir para a gente um produto. Pode ser um bioreator também, no caso da fermentação, da produção do vinho. Imagina que seja lá um bioreator para produzir o vinho, beleza? Nessa imagem aqui, vamos fazer uma associação para compreendermos como que isso funciona. Aqui eu tenho uma imagem inicial, com um circuito aqui desenhado, para que possamos compreender associando ao nosso bioreator da produção de vinho. Vamos lá. Você chegou lá no meio produtivo e encontrou o reator. E esse reator, ele vai trabalhar com uma temperatura e com uma vazão determinada. Bom, para isso eu fiz esse esquema aqui gráfico, de desenhos bem elaborado aqui, para a gente controlar esse bioreator. Olha só, no nosso reator, de entrada temos uma vazão máxima que está entrando pela tubulação com uma dada temperatura. Pode ser a 30 graus Celsius, independente do valor que esteja entrando, mas está entrando com um valor determinado, beleza? E eu quero controlar qual que vai ser a temperatura de saída do meu vinho que está sendo produzido, da minha matéria-prima que está sendo processada, do meu produto final que eu vou retirar. Então eu quero determinar qual que é essa temperatura final. Como que eu vou determinar isso? Olha só, olha aqui pela imagem que ele entra com uma massa e com uma temperatura e sai com uma temperatura final. Eu quero controlar essa temperatura final, que é o TA2. Para isso, eu tenho que montar um circuito, certo? Com condições específicas para que eu possa manipular esse circuito para que ele crie os comandos, crie a ação através do controlador para que eu tenha o meu produto saindo com a temperatura que eu tenho interesse. Então, olha só. Aqui vamos controlar a nossa TA2, que é a temperatura de saída, no caso do nosso vinho, por exemplo, que vai estar ligado a um sensor e vai mandar mensagem para a bomba alterar a vazão. Como que isso funciona? Esse MBTB aqui é a massa de um fluido que está entrando com uma temperatura que está entrando dentro do meu sistema e entrando em contato com o meu vinho produzido. Como que isso funciona? Em muitos reatores químicos, tem seu recipiente lá com seu volume, e em volta deles, ou até mesmo dentro, tem resistências que liberam calor, que liberam temperatura. Sabe aquela resistência de chuveiro, por exemplo? É bem parecido. Ela só vai liberar calor para aquecer o nosso meio. Então tem-se a resistência, certo? Dentro desses equipamentos, ou tem a passagem de fluidos. Nesse caso aqui, temos a passagem de um fluido com uma temperatura que eu estou controlando, pode ser a água mesmo, para eu aquecer o meu sistema, aquecer o meu bioreator. Então, eu vou aquecer o meu sistema de acordo com a vazão que eu estou liberando do meu fluido B.
Então, está entrando meu fluido A, que eu estou transformando, que é o meu vinho, e outro fluido B está entrando para apenas liberar calor e aquecer o meu meio. Então, esse fluido B vai ser liberado de acordo com a mensagem que se tem do receptor, do nosso sensor atuador. Vai mandar a mensagem para o meu fluido, eu vou controlar a vazão para liberar mais ou menos, para ele passar pelo meu meio de processo. Assim, ele libera calor e eu aqueço o meu meio, assim tendo o meu produto saindo com uma temperatura de interesse. Então, se eu quero, por exemplo, aqui 50 graus Celsius de saída do meu produto, eu vou configurar o meu atuador, que vai mandar a mensagem para a bomba, que vai alterar a vazão. Olha, libera 30 litros por segundo com a temperatura X, que vai aquecer o meio reacional, e assim ele vai ter a saída de 50 graus Celsius, que é de interesse. Então, de acordo com a vazão máxima com uma dada temperatura de B, eu controlo a temperatura de saída do meu produto. Beleza, meus queridos? Aqui tem sim uma equaçãozinha matemática, né, que a gente vai usar para analisar esse modelo. E olha só, aqui temos uma simplificação para ver como que isso funciona na prática. Então temos aqui o nosso processo acontecendo, né? Temos aqui o nosso atuador, o nosso set point, que é a temperatura de interesse que eu quero. Então eu configuro aqui no meu set point e o atuador vai mandar a mensagem para o meio alterar. Olha só, temos aqui o TA, né, TA2, que é a nossa saída, a saída do meu fluido, no qual eu tenho um interesse de temperatura, por exemplo, 50 graus Celsius. O meu TA2 vai ser o quê? Ele vai estar em função do quê? A minha temperatura de saída. Vai estar em função dessa equaçãozinha matemática, que é a temperatura A de entrada mais Q sobre Cp, que é a temperatura específica do meu fluido, vezes a vazão máxima de A. Então, a minha temperatura de saída, TA2, vai ser igual à temperatura inicial de entrada mais calor fornecido dividido por Cp, que é o calor específico do fluido, vezes a massa, a vazão máxima de ar que passa pelo sistema. Então a gente consegue ver aqui esse modelo dinâmico, que tem a perturbação, né, que é a variação da temperatura de entrada e da vazão máxima, e os parâmetros, que é a capacidade calorífica, que é o calor específico daquela matéria, e a constante K. Então a gente tem nosso calor fornecido para o meio, e a saída com a temperatura desejada é determinada por essa equação. Temperatura de saída é igual a temperatura inicial de entrada mais Q sobre Cp vezes a vazão máxima. E galera, para mim ter a temperatura de interesse na saída aqui, eu tenho um receptor da mensagem, tem um sensor que vai estar indicando e mandando um sinal para o controlador. O controlador recebe a mensagem e, de acordo com o que eu quero, ele configura essa mensagem, altera e manda para a equação, fornecendo mais ou menos calor para que eu tenha a saída do meu fluido com a temperatura de interesse. Galera, é basicamente isso que acontece nos sistemas industriais. A gente tem os nossos interesses, né, de processo, com uma vazão determinada, com uma temperatura determinada, com um grau de oxigenação determinado, de acordo com a nossa configuração que a gente dá para o nosso meio. Olha só, se eu quero, nesse caso, o meu fluido saindo com uma temperatura de 50 graus Celsius, desculpe a tosse, estou meio gripado ainda, mas vamos lá. Se eu quero o meu produto saindo com uma temperatura de 50 graus Celsius, eu vou configurar, mandar um set point para o controlador, vou configurar, e o controlador vai receber essa mensagem, ele vai comparar com a temperatura que tem, certo, inicialmente, e vai fazer essa troca. No que ele faz essa troca, manda uma mensagem, e assim se altera a temperatura do sistema. Ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o que eu quero, de acordo com a mensagem que se tem para essa alteração do sistema. Beleza? E essa mensagem é dita através dessa equaçãozinha matemática que a gente está vendo aqui. Então, a matemática ela está totalmente presente no meio produtivo, nos meios industriais, para fazer essa organização,
para fazer todo esse processamento dos produtos. Beleza, meus caros? Então, essa imagem aqui diz pra gente que está entrando o nosso fluido com uma temperatura baixa e, de acordo com o meu atuador, manda uma mensagem e tem-se uma mudança de vazão, liberação de um fluido B, liberando calor para o meu sistema ser aquecido e assim eu tenha saído do meu produto com uma temperatura de interesse, seja superior ou inferior. Beleza, meus queridos? Conseguiram pegar a visão de como que eu funciono esses meios de processo? E galera, isso aqui, essa visão matemática que a gente tem, ele está dentro das placas eletrônicas que a gente configura. Eu configuro a minha placa eletrônica que vai fazer aquilo ali que está naquela planta daquele desenho simplesinho, de como que o meio vai funcionar. Então eu configuro na minha placa eletrônica, mando os sinais e ele vai fazer a comparação da temperatura, vai ver como que eu quero o meu set point, vai fazer toda aquela manipulação para que tenhamos o nosso produto com a saída de interesse. Beleza, meus caros? Por hoje era isso, uma rápida visão de como que funciona esses circuitos de mensagem, de transformação, onde se tem o atuador manipulando as variáveis de interesse. E se vocês tiverem dúvidas, deixem embaixo que a gente vai discutindo e aprendendo muito, cada vez mais. E meus caros, a plataforma do YouTube pede para eu pedir para vocês que deixem um like e se inscrevam no canal para que eu continue aqui, ajudando vocês a compreenderem como que funciona todos esses mecanismos de sistema de processo industrial. Então, para que possamos continuar aprendendo muito mais e crescendo muito cada vez mais, deixa o seu like aí e se inscreva no canal, pois tem muita coisa para a gente continuar aprendendo, para sermos grandes técnicos industriais e grandes engenheiros de sistema de processo. Beleza? Se cuidem. Tchau. Até a próxima.